E o Gemerson não pode mais fardar no Grêmio, eu acho que não só por comprometer, como vem comprometendo, como pelo clima que vai se instaurar, sobretudo nos jogos em casa. Fim de jogo no Rei Pelé, em Maceió, CSA 3, Grêmio 2. Eu vou dividir esse vídeo em 3 capítulos, né, para falar do jogo de hoje e desse Grêmio que a gente tem visto aí sangrar ao longo da temporada, e hoje não foi diferente. Quero começar dizendo que eu sigo com o meu paninho nas mãos para passar para Mano Menezes, né? Eu acho que o cara ainda recém chegou, não conseguiu nem treinar o time direito, não teve nenhum jogo em casa ainda para comandar o clube, o time, né? Então, cara, cobrar mágica de Mano Menezes ainda não dá, por isso eu sigo com o meu paninho em mãos, né? O pano pro Mano, mas vou soltar ele um pouco, porque o primeiro capítulo da minha análise aqui justamente se chama A Hora de Mano. A Hora de Mano Menezes. O que eu quero dizer com isso? Eu sou muito compreensivo com muita coisa que eu tô vendo em relação ao trabalho do Mano, já identifico uma pequena melhora em algumas bizarrices do time de Gustavo Quinteiros, é verdade. Acho que ele foi muito lúcido na coletiva, eu esperei a coletiva dele para gravar, porque eu acho que nesse momento é importante, é um contexto importante, né? Um trabalho novo que está começando, ouvir o que o Mano está achando, o que está pensando, né? Então eu acho que ele deu explicações boas e a mim, pelo menos, convenceu em vários níveis. Só que assim, cara, o jogo começou e é uma coisa que quem me acompanha aqui no canal ou em outras redes sociais sabe que eu falo há tempos. Eu não sou um grande entendedor tático da prancheta, da teoria, mas algumas coisas me incomodam e eu consigo ver a coisa, mas não necessariamente entender as causas, né, a origem, a forma como aquilo se dá. E uma coisa que me pega há anos é a famosa marcação-pressão, né? Que quando o Grêmio faz no adversário, geralmente se dá bem. Quando o Grêmio toma essa pressão na saída de bola ali atrás do adversário, geralmente se dá mal. E eu não entendo, eu sempre brinco falando essa frase, eu não entendo porque não está no estatuto do Grêmio que a gente deveria ser obrigado a fazer esse tipo de marcação em todos os jogos. Às vezes o Grêmio faz, às vezes não faz, às vezes faz por 15 minutos, às vezes não faz nunca, às vezes faz mais tempo. É meio aleatório, mas eu diria que é um aleatório mais para não fazer do que para fazer. E hoje começou o jogo, cara, e o CSA nos mordendo lá em cima. O Volpi, né, recuava uma bola pro Volpi ali, com o pé, ele tocava para um zagueiro, já tinha uns 4 do CSA mordendo, o Grêmio se atrapalhava e tinha grandes dificuldades de sair jogando a partir dessa movimentação ali dos alagoanos. Pergunta se o Grêmio fazia a mesma coisa no campo deles. Não. O goleiro tocava pro zagueiro, tocava pro lateral, tocava pro volante que vinha andando, que atravessava lindamente, livre, leve e solto a linha do meio de campo. Quando dava os seus primeiros passos já no campo do Grêmio, aí que tinha já alguém começando a querer cercar e não sei o quê. Lá no campo de defesa deles, era só um Bright White sozinho, correndo, feito louco de um lado pro outro, e aí só fazendo aquela marcação meio de praxe, assim, só para também não ficar tão ridículo, mas assim, né, a coisa realmente fechava o cerco realmente quando passava do meio de campo. Cara, isso para mim molda o jogo. Isso para mim molda o jogo, cara. É um jogo que tu vai ter mais facilidades e vai sofrer mais atrás ou vice-versa. Molda o jogo, cara. E aí o Mano, em dado momento na coletiva, ele falou, não exatamente sobre isso, mas ele pincelou essa situação, falando principalmente da dificuldade que o Grêmio tinha de sair jogando com qualidade a partir dessa marcação que o CSA estava impondo ali, né, estava realizando no jogo. E ali eu entendo, Mano Menezes, porque dali eu acho que realmente precisa de treino para entender
como vai se movimentar, daqui a pouco faz 1-2 ali para sair uma jogada rápida, daqui a pouco o Bright White desce para ajudar, ou o zagueiro sobe, ou o volante vem pegar a bola e entrega para não sei quem. Isso realmente é uma mecânica que talvez precise de treino para desafogar esse abafa do adversário. E o Mano meio que deu a entender isso e ele deve estar certo, cara. Eu não tô tirando a razão dele. Então, assim, eu entendo a dificuldade que a gente passou e deve seguir passando aí a partir desse tipo de marcação, pressão que o adversário nos impõe. Até aí tudo bem. Agora, o que eu não entendo, e que na minha cabeça, pelo menos de leigo, não deve ser tão assim complexo de fazer, é porque a gente não faz o mesmo. Porque a gente não impõe o mesmo tipo de situação para os caras. Também precisa de tanto treino e repetição e movimento. Cara, sinceramente, se eu tiver errado e algum grande entendedor aí de prancheta quiser me corrigir nos comentários, fique à vontade. Mas na minha cabeça, cara, esse é o tipo de mudança que tu faz ali no tabuleiro do xadrez, ali do futebol, que dá para fazer com menos tempo, com mais conversa do que de fato repetição. Cara, é botar uns cones ali no troço e falar e explicar onde tu vai correr, como é que tu vai abafar, até porque é um negócio meio básico que todo jogador na sua carreira já deve ter feito, alguns inclusive no próprio Grêmio, mas, né, tipo, gente, marcação, pressão, todo mundo sabe o que eu tô falando? Então tá, vamos fazer. Aí dá ali umas coordenadas meio básicas e tipo, bora? Ali eu sinto falta de Mano Menezes já. Né? Como eu disse, eu ainda tenho o pano dele aqui, né? Tá aqui o paninho que eu passo pro Mano em vários aspectos, mas nesse aspecto eu soltei. Eu soltei pra dizer, tá, mano, algumas coisas assim eu já queria ter visto. E pra mim, esse aspecto moldou o jogo nos primeiros minutos. Quando o jogo começou e eu vi o CSA dentro da nossa área, não deixando a gente sair num tiro de meta. E quando eu vi o Grêmio esperando os caras chegarem até, eu já falei assim, será uma longa noite. Será uma longa noite. Então esse é o capítulo 1, né? Tipo assim, a hora de Mano Menezes. Beleza, os panos estão aqui, a compreensão tá aqui e realmente não vai ter mágica, mas algumas coisas, né, já dá pra gente começar a querer cobrar, né? E na minha opinião essa pode ser um grande exemplo. Capítulo 2. A ruindade do time coletivamente versus a ruindade das individualidades. Cara, esse capítulo aqui talvez seja até o principal do vídeo, né, o corpo do vídeo, porque eu já ia falar algo um pouco nessa linha, e antes de gravar meu tio, né, o Carlo lá de Araranguá, um abraço para ele, Santa Catarina, ele me mandou uma mensagem falando assim, cara, tá todo mundo dizendo que teve muito erro individual, que o grande problema do Grêmio é esse e tal, papapá. Mas por que tá rolando tanto erro individual? Tu acha que o Gemerson é muito pior que os zagueiros do CSA? Tu acha que o fulano, o Beltrano, no Bright White, não sei o que, são pior? É uma reflexão interessante mesmo, cara. É uma reflexão que, obviamente, vai ao encontro daquilo que a gente repete também, né, a exaustão, que um coletivo né, doente prejudica as individualidades e um coletivo que está voando, né, ergue todo mundo de patamar. Então isso aí é um beabá um pouco óbvio, né? Só que, sinceramente, eu não acho que essa análise é tão simples. Eu não consigo acreditar tudo a bagunça que Gustavo Quinteiros deixou aqui e também não consigo acreditar tudo a uma ruindade épica do Grêmio, como jamais se viu em muitos anos de clube, como alguns também pintam. Eu acho que não é nem 8 nem 80, mas eu acho que é um pouco dos dois. Eu não descarto nenhum desses pontos de vista. Eu abraço ambos. Eu abraço ambos. É óbvio que a nossa bagunça, os problemas de mecânica, né, aos quais o Mano se referiu, inclusive, na coletiva, a muitos deles, ele desenhou alguns problemas do Grêmio ali, nesse sentido de movimentação e etc, e posicionamento. É óbvio que isso expõe os caras e submete eles a errar mais. É claro que sim. Mas também a gente não pode negar que essa exposição expõe, não, esse problema, né, expõe
a fragilidade de alguns atletas no que diz respeito à qualidade técnica. Em outras palavras, se tu pega o Flamengo e bota ali 4 meses de Gustavo Quinteiros bagunçando o time, eles pegam o CSA e tocam 2-0. Ah, vai ser ruim, talvez, vai ter algum problema aqui, vão se expor em algum momento ali, não vai encaixar tão bem uma coisa ali, mas vai ter individualidade para fazer os gols ali quando precisar, com certa tranquilidade. Não, o zagueiro deles não vai fazer uma falta idiota como o Gemerson fez no final do jogo ali, que resultou na virada dos caras. Não vai ter um monte de problema que a gente viu, que ali é individualidade. É claro que às vezes, pela bagunça, as nossas individualidades parece que não são nem profissionais, são amadoras. Né? São jogadores assim de níveis, meu Deus, esse cara não pode estar no Grêmio. E talvez alguns nem possam estar mesmo, né? Mesmo quando a bagunça acabar. Mas assim, é um misto, cara. É um misto. Né? É óbvio que o Gemerson não é o pior zagueiro do mundo e o Volpi não é o pior goleiro do mundo. Mas um pouco pela bagunça do time e outro pouco porque eles também têm suas severas limitações, eles simplesmente entregaram os 3 ou 4 gols nos últimos 3 ou 4 jogos. É simples assim. E a gente tomou, só no comando de Mano Menezes, a gente tomou 2 gols na Argentina, 1 em Salvador. É verdade que todos fora de casa, né, que realmente é pior o cenário, mas 2 na Argentina, 1 em Salvador e 3 em Maceió. 6 gols em 3 jogos, dá uma média de 2 gols sofridos por jogo. Como é que a gente vai ganhar tomando 2 gols por jogo? Como é que a gente vai conseguir ganhar na vida tomando 2 gols por jogo? Não tem como, cara. Tu não vai fazer 3 gols todo jogo. Quando muito, se tu conseguir fazer 2 por jogo, nossa, já joga as mãos pros céus. E ainda assim tu só vai empatar. Então, cara, é muito complicado o que está acontecendo ali, sobretudo defensivamente. Até que ofensivamente teve alguns lances, né, alguns lampejos, algumas jogadas trabalhadas, né, mas isso já tinha na época do Renato. Né. Eu acho que o Renato já estava nessa estaca de... Se bem que na reta final do Renato nem isso funcionava mais, né, mas ele teve momentos de ataque bom e defesa vazando. Né. O Quinteiros conseguiu ceifar o lado bom do ataque do Grêmio e não melhorou, talvez piorou até a questão defensiva, né? Daí a gente ficou sem nada, ficou um time estéril, não fazia nada, não tinha nada, né? Agora parece que a questão ofensiva está voltando a conseguir criar algumas coisas e tal, mas a defensiva segue um pavor, né? O terceiro, bom, o gol de empate deles aos 40 e todos lá. Foi uma... Ali o Mano até fala bem disso na coletiva, explica que né, eu acho que ele chega a se referir a uma herança do Renato e ao Kahneman. Ele não cita nome de ninguém, mas ele diz que tem gente ali acostumada a fazer uma perseguição, que ele fala, né, aquele bote que o Kahneman por vezes dava lá no meio de campo quase, que inclusive resultou num gol do Suárez no Grenal, aquele golaço do Suárez na arena, né? Então não é que seja um problema, mas é que talvez se a coisa mudou de figura e a lógica agora é outra, então tem que estar todo mundo meio que orquestrado nessa nova lógica, né? E talvez o Kahneman tenha saído de posição, não sei se o Mano, alguém falou isso também, eu vi muitas análises, né? O Mano, talvez o Kahneman tenha saído de posição, porque o volante também não estava onde deveria estar, e aí por consequência ficou um buraco onde estava o Kahneman, e aí o Gemerson estava não sei lá onde, daí o Serrote teve que correr pro outro lado, e quando viu estava uma bagunça. Né? E eu acho que o gol de empate deles no finalzinho do jogo foi um pouco disso. Agora, o gol da virada, o que eu vou dizer, né, cara? Aquela falta que o Gemerson faz, aí tu já não sabe se tem a ver com a bagunça. Pra que fazer aquela falta, né, cara? Pra que? Tipo assim, cabeça, cara, cabeça. Né? E o meu goleirão, eu vi gente dizendo que era impossível ele ter pego, porque, nossa, nenhum goleiro do mundo pegaria aquela bola. Desculpe, cara, me desculpe. Né? Talvez eu possa ver em outros ângulos e mudar de ideia, mas até onde eu vi, não que fosse uma defesa fácil, mas era uma defesa muito, muito assim, muito pelo contrário, não era só os goleiros top do mundo que pegariam, goleiro de Série B pega, é uma defesa bonita, mas pega, tem defesa bonita na Série B, né? Eu fiquei com a impressão que
que o Volpi escorregou, e eu quero acreditar nisso, porque tenho dúvidas. Tem muita gente dizendo, não, Lucas, ele não escorregou, não, no Twitter, não, ele só se abaixou e desistiu da jogada. Não, aí é pior. Daí é pior. Eu ainda quero acreditar que eu vi um pezinho ali escorregando, que também é ruim, goleiro escorregar também uma rateada feia, mas assim, da dupla que entregou 2, 3, 4 gols nos últimos jogos, Gemerson e Volpi, né? Gemerson e Volpi. Aí também não tem o que fazer, cara. Aí tu bota aqui o Mourinho, o Ancelotti, convence o cara que não quis ir pra CBF a vir pro Grêmio, que vai continuar sendo ruim, não tem o que fazer. Individualidade. E foi também uma cobrança muito feliz do cara, né? Diga-se de passagem, a gente tá com um pouco de azar também. Quando é que esse louco vai fazer esse gol aí de novo? Mas tem muita dedo do próprio Grêmio nesse gol. Problemas do Grêmio nesse gol. Começar pela origem da falta do Gemerson, que não... Sabe, velho? Pelo amor de Deus, raciocina. O mesmo Gemerson que tinha feito um pênalti minutos antes, ou sei lá quanto tempo antes. Eu não tenho certeza se foi, tá? Eu acho bem razoável não marcar também. Tipo assim, mas é aquela linha tênue que se marcasse eu não estaria aqui esbravejando, eu estaria só lamentando, contra o Grêmio os caras marcam tudo, né? Olhos de lince, eu estaria dizendo isso. Mas que dava pra marcar, dava. Dava pra marcar. Não satisfeito em não conseguir, né? Parece que o Gemerson se esforça pra estragar os resultados do Grêmio também. É inacreditável, né, cara? E aí o Volpi escorrega, ou sei lá o que ele faz da vida, e a gente toma uma virada. E aí eu entro no terceiro e último capítulo desse vídeo, que se chama Ovos. Sim, a Páscoa já acabou, mas eu infelizmente não tenho outra palavra politicamente correta para falar daquilo que os argentinos chamam de huevos, né? Ou, desculpe o meu português claro, culhão. Não tem outra palavra, cara. Porque assim, sim, o time está uma bagunça, o Mano poderia ter arrumado algumas coisas, já que ele não arrumou, muitas outras não passa por Mano Menezes essa culpa. É verdade, então, que a gente tem que evoluir muito na bagunça, na mecânica, nos posicionamentos, é verdade. Segunda camada que eu falei aqui, as questões técnicas, né, as limitações, a ruindade de muito jogador individualmente, que também compromete em algum nível. Beleza, tudo isso é um combo já desesperador, mas tem o terceiro combo que é, cara, só um pouquinho, tá? É bagunça, ninguém aqui é seleção brasileira, né? A gente sabe da limitação de um, do problema do outro, mas olha só, o Dodi acha um gol espírita, um golaço, diga-se de passagem, Zinedine Zidodi acha aquele gol aos quase 40 do segundo tempo. E aqui, gurizada, só entre nós, tá? Jogo de Copa. 40 do segundo tempo. Ou perto disso. Tu faz o 2-1, acabou. Acabou. Aí não é o que o Mano tá dizendo, o que o Quinteiros dizia, o que a minha mãe falou no meu treino da escola, não interessa. Acabou. Assim, se tu tomar um empate a essa altura do campeonato, é muito frustrante. Agora, tu fazer o 2-1 quase aos 40 do segundo tempo e tomar uma virada depois disso, cara, é inaceitável se tu estiver jogando contra um time grande da Série A. É inaceitável tomar uma virada em 10 minutos, nos 10 minutos finais do jogo. Como, aliás, o Grêmio tomou contra o Atlético Mineiro ano passado, lembram? Logo que acabou a enchente lá, aliás, logo que voltou a Arena, depois de meses da enchente, né? Aquele jogo ainda com público reduzido, né? Foi mais ou menos aquilo também que o Grêmio fez. Mas já é inaceitável, é vergonhoso, é patético. Agora, contra um time da Série C, cara, aí assim, tem coisas também que transcendem o técnico, a qualidade, Não. Se tu fosse um time da Série C, jogando contra outro da Série C, já seria inaceitável. Mas tu é o Grêmio. Tu é pentacampeão da Copa do Brasil. E tu vai assistir os caras virarem o jogo em poucos minutos. Cara, aí tem coisa que é o jogador também. Só um pouquinho. Tem coisa que é o jogador também, né? Então, para fechar o vídeo, cara, acho que falta tudo. Qualidade, né? Daí a questão é com a direção.
Eu acho que o Mano agora também tem que começar a mostrar o trabalho dele. E eu acho que o jogador também tem que, né? Não é um bando de criancinha que tem que ter babá. Também é com eles um pouco. Tá. O que vão fazer aqui? Vamos resolver também. Sabe? E o Gemerson não pode mais fardar no Grêmio. Eu acho que não só por comprometer, como vem comprometendo, como pelo clima que vai se instaurar, sobretudo nos jogos em casa. Não tem, cara. Não tem. Aí tu vai jogar contra a torcida. Não tô nem julgando aqui se a torcida tá certa ou errada em vaiar no estádio, em criar climão. É outro debate, tá? É outro vídeo inteiro isso. Só que eu concordando ou não interessa. É o fato, é o que vai acontecer. Então não tem por que comprar essa, não tem por que entrar nessa briga. Eu espero que o Villaçante não esteja lesionado, talvez com alguma gravidade, aí como eu ouvi falar que pode ser o caso, né? Mas assim, não tem nenhum zagueiro para botar, não tem o Vieri, não tem o outro da base, não tem o... Tá todo mundo suspenso ou machucado, vai de Villaçante na zaga, vai de Dodi na zaga, vai com o lateral na zaga, vai com Grando na zaga, né? Agora, deu, né? Deu. O Gemerson acho que deu por visto. Dei por visto. E vamos para outras alternativas. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.